Olá, queridos irmãos, que Deus os abençoe. Estou passando aqui mais uma vez para compartilhar com você a leitura desse livro maravilhoso, Manual de Teologia de John Ledley Dugg, ok? Na realidade ele é um box onde vem 2 livros, né? Os primeiros vídeos aí, nos quais eu li o primeiro capítulo, eu estou explicando direitinho quem escreveu, o próprio John, né? Quantos capítulos tem, e qual que é o objetivo, né, de você, qual é o objetivo de você adquirir essa obra maravilhosa, né? Eu garanto para você que você não vai se arrepender, ok? Agora eu convido você para estar orando junto comigo, para que o Espírito Santo possa estar nos dando direcionamento, né, possa estar nos conduzindo na leitura desse livro maravilhoso, que eu acredito que esse servo do Senhor foi usado por Deus para que pudesse criar, né, fabricar essa obra magnífica, ok? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, é com muita alegria, meu Deus, que mais uma vez eu estou aqui para compartilhar essa leitura. Senhor, eu não tenho dúvidas que o Senhor usou o teu servo, meu Deus, para produzir esse material. Que nós possamos, meu Deus, usá-lo da melhor maneira possível, que nós possamos estar lendo, vai nos dando discernimento e sabedoria para que possamos, meu Deus, compreender que podemos sim ler bons livros, Pai, mas que nós nunca venhamos a abandonar a leitura da Tua Santa Palavra, que é a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus eu te peço, abençoe e protege todos aqueles, meu Deus, que vai assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Capítulo 2, assim como a capa já diz, os atributos de Deus, né? É maravilhoso. Eu amo ler sobre os atributos de Deus. Vamos lá? Olha só. À medida que adquirimos conhecimento sobre outros seres e sobre as relações entre esses seres e nós mesmos, vamos tendo a oportunidade de desenvolver os nossos princípios morais e de exercitar o nosso senso moral. Concorda com os ditames da consciência de cada indivíduo, com os juízos comuns à humanidade e com os ensinos ministrados pela palavra de Deus. O fato de que os sentimentos que exercitamos e as ações que realizamos em favor de outras pessoas deveriam harmonizar-se com o caráter delas e com os relacionamentos que elas têm conosco. Se quisermos realmente compreender os nossos deveres para com o Senhor Deus, teremos de conhecer seu caráter. Não nos basta acreditar que ele existe. Também deveríamos esforçar-nos para adquirir conhecimentos sobre a sua pessoa. Portanto, indagamos com toda reverência quem é o Senhor. Vamos lá? Primeira unidade. Há um só Deus. As nações pagãs têm adorado muitos deuses, mas o volume inspirado da primeira e última página inculca a doutrina da existência. Existência de um único Deus. Moisés declarou: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E essa mesma verdade é ensinada no Novo Testamento, porquanto há um só Deus e um só mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E igualmente para nós há um só Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Não fica claro que a unidade de Deus pode ser provada pela religião. O argumento mais satisfatório deriva-se da uniformidade de planejamento conforme se vê nas obras da criação. As mesmas leis da natureza prevalecem por toda parte. Ao viajarmos de uma região do mundo para outra, nunca sentimos que estamos ingressando nos domínios de algum outro senhor. A luz que emana das remotas estrelas possui as mesmas propriedades e obedece às mesmas leis que o Sol de nosso próprio sistema planetário. A prova da unidade de Deus conferida pela revelação escrita é clara e decisiva. É verdade que nomes plurais para indicarem a divindade são frequentemente usados nas páginas do Antigo Testamento. Porém, é evidente que o desígnio desses títulos plural não é o de ensinar a doutrina do politeísmo. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4,
O vocábulo Deus encontra-se no plural, no original hebraico. No entanto, a passagem inteira encerra uma das mais inequívocas declarações da unidade de Deus. Em Gênesis 1:1, o nome Deus está no plural, mas o verbo criou está no singular. Assim, fica neutralizada qualquer ideia politeísta. Em diversas passagens bíblicas são utilizados vocábulos no plural quando Deus fala a respeito de si mesmo. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, versículo 26. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linhagem. Gênesis 11, versículo 7. Eis que o homem se tornou como um de nós. Gênesis 3, versículo 22. Essas passagens, especialmente a última delas, não podem conciliar-se com a doutrina da unidade de Deus, tão repetidamente ensinada em outros trechos, a menor que se suponha que elas subentendem a doutrina da Trindade, a qual será considerada mais adiante. A unidade de Deus resulta em um só governo moral divino, unificando todos os seus súditos em um único grande império. Essa unidade não nos deixa qualquer dúvida quanto ao ser a quem devemos a nossa lealdade e fixa um único grande centro no universo, para onde devem convergir todos os afetos do coração humano. Essa unidade deve convergir todos os afetos do coração humano. Essa unidade tende por unificar o povo de Deus. Assim é que, se temos um só Deus, igualmente, temos um só corpo e um Espírito. Efésios 4, versículo 4 ao 6. Parte 2. Espiritualidade. Deus é Espírito. Bom, através dos nossos sentidos externos, obtemos conhecimento a respeito das propriedades de uma classe de substâncias que chamamos de matéria, tais como extensão, solidez ou impenetrabilidade, divisibilidade, formato, cor e etc. Através da consciência, tomamos conhecimento dos nossos próprios pensamentos e sentimos essas ideias, atribuímos a determinada origem, chamada mente, a qual é capaz de perceber, relembrar, comparar, juizar, raciocinar e querer. A distinção entre essas duas classes de realidade é reconhecida pelo discernimento de todos os homens. Nunca atribuímos a capacidade de pensar ao fogo, ao ar, à terra, à água e etc. Jamais concebemos a mente como se fosse quadrada ou redonda, negra ou branca. As capacidades que descobrimos nas nossas próprias mentes também atribuímos às mentes das outras pessoas. Facilmente concebemos a existência de tais propriedades em seres pertencentes a uma ordem diferente. O vocábulo espírito é empregado para denotar uma entidade imaterial e inteligente, ou um ser, uma entidade destituída das propriedades peculiares à matéria. Embora possuidora de propriedades análogas àquelas que caracterizam a mente humana, nesse sentido, Deus é um espírito. Ele não tem extensão, não é sólido nem divisível, como se fosse uma rocha, uma árvore ou um corpo humano. No entanto, ele pensa e tem vontade própria, e isso livre de qualquer imperfeição, até mesmo porque Deus é perfeito, não é? Os textos escriturísticos que ensinam diretamente a espiritualidade de Deus não são muitos, mas essa ideia pode ser inferida de Isaías 31, versículo 3. Pode-se ler: pois os egípcios são homens e não Deus, os seus cavalos carne e não espírito. Nessa passagem, a base do paralelismo é que Deus é Espírito. Em Hebreus 12, versículo 9, Deus é chamado de Pai dos Espíritos, que tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Mas não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Um pai e seu filho possuem ambos uma natureza. Viveremos
uma natureza conviveremos? Um pai e seu filho possuem ambos a natureza comum. Assim, como o pai de nosso corpo de carne é carne, por igual modo, o pai do nosso espírito é espírito. João 4:24. Ensina expressamente essa doutrina. Deus é espírito. Esse trecho deveria ser suficiente para provar a doutrina, ainda que ela não fosse reiterada em qualquer outra passagem bíblica. Não serve de objeção à doutrina o fato de Deus ser descrito como se possuísse um corpo humano, com mãos, pés, olhos, etc. Como é evidente, todas as coisas são claras, acomodações da linguagem humana, porque não dispomos de vocábulos mais apropriados do que esses para exprimir as operações da mente divina. Se reputamos como inadmissível falar sobre os olhos de Deus, já que ele não possui os órgãos materiais da visão, conforme nós os temos, também seria inadmissível falar da visão de Deus, porque ele não enxerga as coisas por meio da luz física, conforme se dá conosco. Ou então falar dos pensamentos de Deus, visto que seus pensamentos não são como os nossos pensamentos. O uso prático dessa doutrina foi ensinado por Cristo Jesus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Não basta que nos aproximemos de Deus de joelhos dobrados ou com o corpo prostrado, mas as nossas mentes, o nosso coração, todo o nosso espiritual devem prestar tal homenagem para que seja aceitável diante dele. A espiritualidade de Deus é o alicerce do segundo mandamento do Decálogo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Êxodo 20, versículo 4 e 5. A razão apresentada para explicar esse mandamento foi que quando os israelitas estiveram diante de Deus, no Monte Sião, no Monte Sinai, não viram qualquer forma. Deuteronômio capítulo 4, versículo 12 a 18. O Senhor apareceu aos israelitas em nuvens e fogo. Uma coluna de nuvens e de fogo seguia adiante dos israelitas como sinal da presença divina. Esse sinal também apareceu no tabernáculo e posteriormente no templo erigido e dedicado por Salomão. Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente, porém, não devemos compreender, por causa dessas descrições, que o Senhor seja uma nuvem, um fogo. Essas são as substâncias materiais, não espirituais, visto que aquilo que é puramente espiritual não pode ser percebido pelos nossos sentidos físicos. Deus agradou-se em empregar esses símbolos materiais para nos dar uma demonstração sensível da sua presença. Por esse motivo, algumas vezes ele apresentava a si mesmo em forma humana. Em todas essas manifestações materializadas de Deus, registradas no Antigo Testamento, temos razão para que a segunda pessoa da divindade é que estava assim se manifestando. A mesma segunda pessoa veio em carne humana como o nome de Jesus Cristo. Ele é chamado de anjo do Senhor, de anjo da presença do Senhor e ainda de Jeová. Acrescente-se que ele reivindicou para si aquela reverência devida somente a Jeová. Um mero anjo caído não tem qualquer direito de exibir esse título ou de reivindicar tal honraria. Mas tanto o título quanto a reivindicação à honraria pertencem ao Filho de Deus, o anjo da aliança, o qual, após sua encarnação, tornou-se Deus, manifestado na carne. Essa posição é confirmada pelo ensino do Novo Testamento. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1,18. Concernente a Deus, Pai, o Senhor, Jesus declarou: jamais tende ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. João 5,37. Aos seus discípulos, Jesus disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. João 14, versículo 9. Desse modo, uma comparação entre essas diversas passagens pode perfeitamente nos satisfazer no sentido de que todas as passagens podem perfeitamente nos satisfazer no sentido de que todas as manifestações da divindade
diante dos sentidos humanos, visíveis ou audíveis, eram feitas na pessoa do Filho ou Verbo de Deus. A espiritualidade de Deus contradiz totalmente a noção panteísta que o universo é Deus. O universo não é espiritual. Oferecer nossas devoções religiosas ao universo é uma idolatria não menos degradante do que a das mais ignorantes tribos pagãs. Os pagãos adoram troncos de árvores e pedras, mas a filosofia panteísta reveste cada torrão de terra com a divindade e diz que a matéria tem direito ao nosso louvor. Os pagãos prestam honras divinas a um pequeno número de seres humanos, os quais, devido a algum mérito extraordinário, são arrolados entre as divindades. Essa ideia dirige a nossa adoração na direção errada. O nosso coração devoto deve estar na direção daquela inteligência indizível, indivisível e espiritual, a única a quem devemos prestar a nossa adoração. A ideia de que Deus é a alma do universo talvez não seja sujeita precisamente às mesmas objeções. Porém, o que essa proposição significa? O único sentido em que é possível compreender que Deus é a alma do universo é que ele mantém para com o universo uma certa relação análoga àquela que existe entre a alma e o corpo humano. No entanto, até que ponto essa analogia é válida? A alma não criou a matéria, de que se compõe o corpo, nem amoldou as porções habilidosamente entretecidas daquele admirável mecanismo orgânico, tampouco planejou seus misteriosos movimentos que agora estuda com admiração e que compreende somente com tão pouco entendimento. A alma humana exerce um controle bastante diminuto sobre o corpo. Os músculos de movimentação voluntária são debaixo do seu controle e se movimentam às suas ordens. Nesse fato, somos capazes de descobrir uma pálida analogia com as operações daquele que fez todas as coisas segundo o conselho de sua vontade, e em quem todas as criaturas existem, se movimentam e têm o seu ser. Em nossas comunicações com o ser humano, podemos perceber e reconhecer nos movimentos de cada membro do corpo, mas nas alterações da fisionomia de uma pessoa e nas palavras de sua boca, o poder e a inteligência de uma alma humana atuante, igualmente óbvio, mas infinitamente mais extenso e profundo, é o controle exercido por Deus a cada instante e sobre cada porção do universo. De uma apropriada concepção da espiritualidade de Deus e de seu controle sobre o mundo e tudo o que há nele, o mundo e tudo o que há nele, as nossas mentes estabelecem comunicação com a mente de Deus de uma maneira tão direta e indubitável como aquela que mantemos com as mentes de nossos semelhantes humanos, e isso de uma maneira mais constante, mais enobrecedora e mais satisfatória. Três, imensidade e onipresença. Deus está em todos os lugares. Cada objeto material do universo encontra-se em um lugar, o Sol ocupa seu próprio lugar, assim como o globo terrestre, cada grão de areia e cada gota de água. As gotas de água podem ficar alterando perpetuamente a sua posição, porém, a cada instante, cada gota ocupa o seu próprio lugar, com exclusão de qualquer outra matéria existente no universo. No conceito que fazemos da mente humana, também lhe determinamos algum lugar, embora de maneira diferente, porque não lhe atribuímos comprimento, largura ou altura, segundo costumamos fazer com algum bloco de mármore, que pode ser medido por meio de metros e centímetros, mas concebemos que a mente está presente no corpo humano, vinculada a ele, ausente de qualquer outro corpo, com o qual está vinculada a mente de cada pessoa, sofre influência das impressões captadas pelos órgãos dos sentidos pertencentes ao seu próprio organismo e atua mediante as suas volições sobre os músculos do movimento que pertencem a esse organismo. De acordo com esse ponto de vista, concebemos cada mente como presente em seu corpo humano e não em algum outro lugar. Concebemos também a alteração de lugar da mente apenas por meio de uma mudança de lugar de corpo e enquanto existir sua conexão com ele.
Quando concebemos seres espirituais finitos, como os anjos, também atribuímos a eles algum lugar, pois suas atividades, embora não confinadas, como a mente humana em um corpo específico, são todavia limitadas. Esses conceitos concordam com os ensinamentos bíblicos, nos quais os anjos são apresentados como seres que se movem de um lugar para o outro, a fim de executarem a vontade de seu soberano. Assim foi que um anjo veio até Daniel, em Daniel 9, versículo 23, e até Pedro, em Atos capítulo 12, versículo 7. Como também um deles é apresentado a atravessar voando a expansão do céu, Apocalipse 14, versículo 6. Não devemos conceber a onipresença de Deus como física. Afirmamos que a atmosfera se encontra em cada porção da superfície terrestre, mas isso não concorda com a estrita realidade dos fatos. Não é a totalidade, mas tão somente uma pequena porção da atmosfera que está presente em cada local, ao passo que Deus é indivisível. Não podemos dizer que uma porção de sua essência está aqui e que outra porção está lá. Se essa fosse a maneira da onipresença divina do espaço universal, ele estaria infinitamente dividido, e apenas uma porção infinitamente pequena de seu ser estaria presente em cada lugar. Também não seria a divindade inteira que conheceria as nossas ações e que ouviria nossos pedidos. Tal noção é extremamente desfavorável para a piedade e contrária ao verdadeiro sentido da Bíblia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, versículo 3. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos para as suas súplicas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Nas Escrituras há passagens que aludem ao fato de que Deus se move de um lugar para o outro, que ele se aproxima de um lugar ou vai-se dali, que ele reside no céu, mas pode avizinhar-se de seu povo, fixando residência entre eles. Essas passagens são claras acomodações da linguagem humana. Elas aludem às manifestações de sua presença em várias obras e dispensações, nas quais tais mudanças ocorrem que são de forma mais apropriada e impressionante. Expressas nessa linguagem, quando rebatemos a ideia da onipresença física de Deus, como se a sua essência estivesse dividida e difusa, ou quando dizemos que a divindade inteira está presente em toda parte, mediante a sua energia. A operação não se deve compreender com isso que negamos a onipresença essencial de Deus, pois importar a maneira exata como a sua essência esteja presente em toda parte. O fato é que ela se manifesta em toda parte. Qual seja o modo exato das manifestações dessa presença, não sabemos. Não conhecemos a essência da mente humana, nem a maneira como a mente se faz presente no corpo. Muito menos ainda podemos entender a essência de Deus, do Deus infinito, ou o modo como se manifesta a sua onipresença. A essa incompreensível propriedade da natureza divina foi dado o título de imensidade, mediante a qual ele é capaz de estar totalmente presente, ao mesmo tempo com cada uma de suas criaturas, sem nenhuma divisão de sua essência e sem remoção de um lugar para o outro. A essência de Deus é imensa e sem medida, ou seja, é incomensurável. É incomensurável por ser espiritual. E, portanto, sem dimensões que possam ser medidas em metros e centímetros, porque desconhece limites em qualquer sentido em que lhe atribuamos. Dimensão, o tempo também possui uma dimensão que não pode ser medida em termos de metros e centímetros. A respeito do tempo, podemos afirmar que é algo onipresente, pois mesmo o momento ocorre na Europa e nas Américas, em Saturno, ou bem no interior da Terra. Todavia, a onipresença do tempo não explica a onipresença de Deus, embora possa ajudar-nos a admitir a possibilidade de uma onipresença sem divisão de essência ou sem qualquer remoção de um lugar para o outro. Não obstante, a onipresença do tempo ainda não constitui imensidade, pois o tempo tem a sua medida e um momento de tempo não é a mesma coisa que a eternidade. A glória e a dignidade de Deus não são
depreciadas diante do fato de que ele está presente em todos os lugares. Existem lugares imundos onde os seres humanos preferem não estar. Esses lugares não afetam a divindade da mesma forma que afetam os seres humanos. Os raios de sol são projetados sobre esses lugares imundos, sem sofrerem contaminação por isso. O Deus Santo também não pode ser contaminado por causa desses lugares. Existem cenas repletas de iniquidade, de onde qualquer homem piedoso se afastará, revoltado e de acordo com a linguagem figurada das Escrituras. Deus é tão puro de olhos, Hebreus capítulo 1, versículo 13, que não pode contemplar o mal. Não obstante, noutra passagem, uma linguagem menos figurada, nos diz que os olhos de Deus contemplam tanto o mal quanto o bem, apesar de abominar certas coisas. O indivíduo que acredita sinceramente na onipresença de Deus não pode estar indiferente para com as questões religiosas. Perceber que o governante moral do universo está sempre próximo, em toda a sua santidade e poder, e tão presente como se ele não estivesse em qualquer outro lugar, é algo que forçosamente desperta em nós uma certa ansiedade. Quando o senso de culpa oprime alguém, tal senso torna-se um companheiro simplesmente intolerável. O indivíduo culpado esforça-se por fugir da presença de Deus, à semelhança do que Jonas fez. A doutrina da onipresença de Deus ensina-nos que qualquer tentativa dessa ordem é totalmente inútil. O poder da consciência que atormenta o indivíduo culpado por onde quer que vá é terrível, e a presença do Deus ofendido, cuja ira ele agora teme, ainda pior, para a alma que se reconciliou com Deus. Entretanto, essa doutrina está repleta de consolo em todos os lugares, em quaisquer condições. É motivo de consolo e de júbilo indizíveis. Temos conosco um amigo todo-poderoso e um Pai bondoso. Não precisamos temer, embora tenhamos de atravessar um incêndio ou uma inundação, porque Deus está conosco. Mesmo no vale da sombra da morte, não precisamos temer qualquer mal em cada circunstância e provação, saber que Deus está presente conosco. Contribui para conduzir-nos à santificação. 4. A eternidade e imutabilidade. Deus é eterno. Dentro do conhecimento que temos dos objetos que nos circundam, incluímos não somente o seu estado presente, mas também a sua existência contínua e as modificações pelas quais passam. Algumas coisas atravessam o campo de nossa visão, como figuras que duram apenas alguns instantes, mas há outras, como as rochas, o sol, as estrelas, que duram por muitas e muitas gerações. Poucas criaturas vivas têm um período de vida tão longo quanto o homem. No entanto, a brevidade da vida humana é comentada diariamente pelos homens e por impressionantes declarações bíblicas. 1 Crônicas 29:15, Jó, capítulo 7, versículo 6, capítulo 9, versículo 25 e 26. A duração da divindade é posta em contraste com tudo isso. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Salmo 39, versículo 4 e 5. 1000 anos cobrem a duração de muitas gerações da humanidade, a despeito disso, em comparação com a eternidade de Deus. São como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Salmo 90, versículo 4. O dia de amanhã, apesar de ser ainda um prazo futuro, pode parecer à nossa vista um período de considerável duração, mas o dia de ontem, visto que já se esvaiu, quão breve foi! Uma das horas do dia repleta de grande variedade de acontecimentos que talvez requeiram horas para serem narrados. Torna-se longa em nossa impressão. Contudo, quão breve é uma hora, quão contraída é uma noite quando dormimos e despertamos sequer saber que o tempo se escoava.
A fim de aguçar nossa compreensão sobre a eternidade de Deus, ela é posta em contraste com a duração das coisas naturais, que parecem dotadas de maior estabilidade. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual vestido também, qual manto os enrolarás, como vestidos são igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Hebreus capítulo 1, versículo 10 ao 12. No entanto, depois que já expandimos ao máximo os nossos conceitos, ainda assim, eles não conseguem abranger tão vasto assunto. Esticamos os nossos pensamentos para frente e para trás, mas ainda em nosso horizonte não aparece nem o começo nem o fim da existência de Deus, a fim de aliviar a nossa tão sobrecarregada imaginação e pormos um ponto final ao esforço de tentar compreender aquilo que é incompreensível. Introduzimos então a ideia negativa: não houve começo, nem haverá fim. Que tudo teve início, exceto a pessoa de Deus, é óbvio. É uma doutrina que faz parte da revelação bíblica. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Essa é uma doutrina que a filosofia nunca pôde contradizer. Porém, existem determinadas manifestações de propósito, até mesmo na matéria desorganizada, vista nas muitas variedades e quantidades existentes, e até mesmo na utilidade para qual cada tipo de matéria foi adaptada, se a matéria é eterna ou se ela é produção do mero acaso, porque toda ela não pertence a um único tipo. Por que são essas variedades, juntamente com as suas respectivas quantidades proporcionais, umas às outras, tão evidente resultado de algum propósito? A revelação bíblica fornece resposta a essas perguntas através de uma declaração que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes. Salmo 104, versículo 24. Glória a Deus. Ao contemplarmos Deus como a nossa primeira, como a causa primeira, consideramos que a sua existência jamais foi causada. Quando nos voltamos para as infindas expansões do passado, procurando encontrar alguma existência que não tenha tido começo, somos forçados a ir examinando um por um os elos de uma longa sucessão de causas e efeitos até chegarmos a uma existência que não foi causada. Deus, insatisfeito com a ideia meramente negativa, existência sem causa, homens eruditos têm procurado designar uma certa causa à existência de Deus, apresentando-a como a causa de si mesma, ou como se ela incluísse em si mesma a sua própria causa. Eles expressam essa ideia dizendo que Deus é o autoexistente. Tal expressão acomoda-se nossa tendência de filosofar, mas talvez não nos transmita nenhum outro pensamento inteligível, senão aquele que a existência de Deus não tem nenhuma causa. Uma outra expressão filosófica, Deus existe por necessidade, parece possuir algum significado profundo, mas quando labutamos por explorar a verdadeira profundidade do assunto, talvez não sejamos capazes de descobrir outra ideia inteligível, senão aquela que afirma que Deus existe e sempre existiu. A existência de Deus sempre tornou impossível a sua não existência, pois é impossível que uma coisa exista e não exista ao mesmo tempo. Se a filosofia se puser a investigar por detrás da existência de Deus, a procura de alguma causa que tenha tornado necessário seu ser estará desviando-se de sua legítima área de investigação. Permitimos que a filosofia procure acompanhar as relações de causa e efeito até onde as relações possam ser encontradas. Entretanto, quando a filosofia tiver chegado até a existência não causada do eterno, deveremos dizer-lhe, até este ponto poderás seguir, mas não além. A eternidade de Deus tem sido definida como existência sem começo, sem fim, sem sucessão. Para nós, o tempo tem os aspectos de passado presentes
presente e futuro. Contudo, acredita-se que a existência de Deus consiste em um perpétuo agora. O tema está muito acima de nossa compreensão, embora seja perfeitamente razoável concluirmos que o modo da existência de Deus difere do modo de nossa própria existência. Pelo menos no que diz respeito ao tempo e ao espaço, visto que o Senhor existe igualmente em cada ponto do espaço, sem divisão alguma, e em sua imensidade. Por semelhante modo, ele existe em cada instante do tempo, sem qualquer divisão. Em sua eternidade, é provável que essa ideia deve ser entendida na declaração bíblica que diz: o sublime que habita a eternidade. Isaías 57, versículo 15. Nós vivemos dentro de um tempo, uma moradia que contém vários compartimentos, vamos passando de uma para outra dessas dependências, por sua ordem. No entanto, a habitação de Deus é dentro de uma eternidade destituída de divisões. O nosso período de vida tem suas divisões como infância, meninice, juventude, idade adulta e velhice. A vida de Deus não pode ser dividida quanto à sua existência. Glória a Deus. Nós lemos aqui os atributos de Deus, doutrina concernentes a Deus. Paramos na página 109. Próximo vídeo nós iremos dar continuidade, capítulo 2. Deus é imutável. Amém? Que maravilha poder estar aqui mais uma vez, compartilhando essa leitura maravilhosa, que eu sei que só faz enriquecer cada vez mais o conhecimento de todos aqueles que gostam de uma boa leitura, e que eu e você possamos estar sempre buscando tá lendo bons livros, né, que sejam coerentes com a palavra de Deus. Todas as vezes que você for escolher um livro cristão para ler, busque conhecer primeiro o passado desse cidadão que escreveu, busque conhecer a índole desse cidadão que escreveu, tá? É muito importante, não é? Então, que nós possamos estar sempre buscando nos alimentar não só da palavra de Deus, mas de bons livros que foram escritos pelos servos que ele escolheu para que pudessem estar produzindo materiais que fizessem com que nós pudéssemos estudar mais e nos aproximar mais dele com coerência. Amém? Eu convido você para estar orando junto comigo agora, nesse momento, para que nós possamos estar finalizando esse vídeo, e para o próximo vídeo, mais uma vez, estaremos aí lendo o capítulo 2, finalizando o capítulo 2 do livro Manual de Teologia, ok? E lendo Deus imutável. Olha que maravilha. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, eu te agradeço por mais uma vez estar aqui, meu Deus, concluindo uma leitura. Pai amado, muito obrigado por tudo que tem nos proporcionado. Vai nos dando discernimento e sabedoria, para que possamos estar sempre buscando, meu Deus, crescer em conhecimento, meu Deus, na tua graça, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoe e protege todos aqueles, meu Deus, que assistiram esse vídeo até aqui. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que tem nos proporcionado. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus os abençoe. Grande abraço. Até a próxima.